Fala galera, tudo bem? Bom, dando seguimento da aula passada, vamos estar iniciando hoje o capítulo 3, tá? Nesse capítulo 3, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da SEI. Bom, o que é a SEI? A SEI é uma comunidade independente, né, dos estados, né? Esses estados, eles até então pertenciam à ex-União Soviética. Aí, com o fim do comunismo, né, e o fim da Guerra Fria, esses estados, né, que no caso são 15, esses estados eles se viram sem nenhuma ajuda mais, né, do Partido Comunista. Nesse sentido, esses países começaram a se tornar independentes, né? Viram que houve esse fim, né, do modelo comunista no mundo, né, e a grande potência até então era a União Soviética, e se viram que esse país, né, que estava dominando esse modelo capitalista, eles simplesmente viram que acabou, e a alternativa foi o que esses países começaram a se tornar independentes, né? Isso foi em 91, logo quando a União Soviética foi extinta. Logo em seguida já houve essa fragmentação desses países, né? São 15 novos países aí que pertenciam até então à União Soviética. E então, meses depois do fim da União Soviética, esses países se tornaram independentes. Tem na apostila os 15 países aí, os 15 novos países, né? Mas são 3 países ali que dominavam ali, né? Fortaleciam a ex-União Soviética, né? Que é a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia, né? A Rússia ele detém o maior território, né? Depois dessa divisão desses países. Porém, logo em seguida, a Rússia, boba nem nada, viu a independência desses países e tal, ela decidiu formalizar um bloco. Foi uma alternativa de tentar manter esses países próximos ali e tal. E foi então que ela criou a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. E desses 15 novos países, 12 aceitaram, né? 12 países aceitaram. Vamos falar dos 3 que não aceitaram, que são os 3 países bálticos, né? Que são a Lituânia, a Letônia e a Estônia, né? Esses 3 países não aceitaram fazer parte da SEI e, enfim, acabaram não aceitando e ficando esses 12 países fazendo parte dessa SEI, que surgiu meses depois, né, da extinção da União Soviética. Em meados de setembro ou outubro, né, meses depois, houve essa criação da SEI. E essa criação da SEI, ela foi muito importante para esse país, porque eles começaram a aderir ao modelo capitalista. Só que eles estavam saindo uma transição do modelo, né, comunista para o capitalista. Então, eles estavam ainda caminhando em passos muito lentos com relação a isso. E o que mais perdeu força nesse sentido foi a Rússia, né? Ela que até então, né, era um polo ali, por ser Moscou ser a capital da ex-União Soviética. Ela devido a essa fragmentação, ela foi a que mais sofreu, e ela ainda tinha algumas ideias ali com o comunismo ainda, né? Alguns vestígios ainda ali, né? Estavam resistindo a algumas coisas do capitalismo. Bom, a SEI, então, foi a ideia um novo bloco, e como eu disse, esses 12 países acabaram aderindo. A ideia, então, inicial era a troca econômica e acordos por trocas de produtos, né, onde beneficiava esses países por uma troca com outros países que não pertenciam ao bloco, assim obtendo um lucro, mas entre eles ali acabava tendo um acordo,
né? E essa SEI surge para a Rússia também como um poderio, né? E uma manutenção, né, desse território e tentar manter ali um poder geopolítico ainda, mesmo depois com o fim da União Soviética, eles estavam tentando fazer tornar um novo centro mesmo com o fim do comunismo, desculpa. E nessa área territorial, né, a Rússia, ela detém o maior território, né? Mesmo perdendo muito espaço ali com relação ao fim da ex-União Soviética, ela sozinha, né, possui um número expressivo também de habitantes, né, na região da Rússia. E falar um pouquinho sobre o clima. O clima ali é uma de zona temperada e também polar. Os invernos são rigorosos e vocês podem ter dar uma olhada depois na página 66, 66 da apostila. Ela mostra um gráfico, um mapinha, mostrando a altitude do território, tá? E mostrando que o território ele não tem grandes montanhas, né? Relativamente é baixo, né, o terreno, né? A altitude maior lá é 4.000 metros. Em alguns pontos, tá? Vocês vão observar lá no mapa, se não me engano, tá em marronzinho, marrom escuro, tá mostrando as regiões mais altas. As verdinhas são de 0 a 200 metros. Então, vocês vão ver que predomina ali o verde, né? Que esse verde não é característica da vegetação, tá, gente? Só lembrando, é só para caracterizar, né, o clima, altitude. Bom, falamos um pouquinho da SEI, mas para isso agora a gente vai retornar um pouquinho, porque a gente vai falar um pouquinho do Império à Revolução, né? Então, com o partido bolchevique, né, que ele começou a ganhar forças ali, né? E esse partido bolchevique, ele passou a se chamar PT, brincadeira. Ele passou a se chamar o Partido Comunista. Esse Partido Comunista começou a criar umas ideias, a fazer um esquema todo ali no território, tá? Lembrando que a gente está voltando um pouquinho, então tive que voltar um pouquinho antes da criação da SEI para estar falando um pouquinho sobre o Império até a Revolução Russa. Liderado então por Lenin, esse cara ele começou a fortalecer, né, o Estado, fazendo com que todas as empresas fossem estatais, ou seja, tudo passou a pertencer ao governo. E já que tudo passou a pertencer ao governo, o Estado tornou-se único, forte, tá? Então ele começou a ter um domínio muito forte ali na região toda, né? Então essa ideia do comunismo até então no início, né, no papel era maravilhoso, né? Então os países começaram a se unir, né, a esse modelo comunista, e os proprietários de todos os meios de produção foram decisivos para esse fortalecimento do modelo comunista. Então começou a ter um forte poderio do Estado. Então o Estado ele passou a dominar fortemente, né, todo esse esquema. E isso durou, né, até 1991. Mas de 89, 90 já começou a se fragmentar, o poder começou a não ter mais tanto domínio, né, sobre os estados, e foi perdendo a força. Mas se a gente for pegar logo no fim da Segunda Guerra Mundial, aonde houve a Guerra Fria, aonde os países comunistas ali começaram a ganhar força, né, em disputa com o modelo capitalista. Estamos falando aí principalmente do modelo capitalista norte-americano e o modelo comunista russo, né, até então da União Soviética. E esse choque entre os dois países, houve uma corrida armamentista, houve uma corrida espacial, e a União Soviética começou a investir muito nisso, investir muito em armas, investir muito no poderio aeroespacial, e foi deixando outras questões de lado, né?
fazendo com que isso fosse gerar grandes problemas futuramente, né? E foi que aconteceu, né? Começar também pela Alemanha, que, né, ela até então estava dividida em dois, teve o Muro de Berlim, onde dividiu a Alemanha capitalista e a Alemanha comunista, né? Houve ali também, paralelo a isso, essa questão da reunificação alemã, e algumas disputas no Vietnã com relação a essa separação na Coreia, né? Coreia do Norte com a Coreia do Sul, comunista capitalista, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, essa disputa, essa guerrilha, né, que estava estabelecido entre esses blocos, né, esses blocos ideológicos, né, de ideias, e aonde isso com o tempo foi se fragmentando, foi se perdendo a força, né? Então foi até que aconteceu a tão esperada, né, pelos capitalistas, a extinção, né, da União Soviética. Foi sim de fato muito vergonhoso para os russos ali, principalmente, né, de ver que todo esse poderio foi por água abaixo, né? Toda essa tentativa, né, escorreu por entre os dedos, né? Então não deu certo. Bom, a aula de hoje foi isso, tá? Expliquei brevemente para vocês o que foi a criação da SEI, né? Que foram esses países, então, da ex-União Soviética, né? Que no caso de 15, 12 aderiram à SEI e 3 não aderiram. Isso foi uma forma desses países não se tornarem países reféns e subdesenvolvidos de outros países e passaram a ter uma certa nova estruturação de um novo modelo, né, e tentar manter uma união. Bom, galera, eu vou deixar na descrição aí as atividades, tá? Qualquer dúvida, comenta lá, eu vou dar uma olhada depois, e se surgir alguma dúvida lá, então coloca pra gente aí, pra gente estar podendo discutir isso na próxima aula também, tá? Beleza? Então, vou deixar então na descrição para vocês abaixo aí. Valeu, galera. Até mais.